Capítulo 3. Versículo 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9. Todos acharam? Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 9. A palavra do Senhor esta noite nos diz assim: E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. É muito bom ter você aqui esta noite, amém? Que bênção, irmãos, mais um dia de vitória na presença desse Deus maravilhoso. E nós estamos aqui porque nós temos motivo de sobra para estar agradecendo ao Senhor, amém? Eu quero dizer ao nosso irmão Joselito que quando o Senhor quiser oportunidade, pode pedir que a gente vai dar oportunidade, meu querido, amém? Cada um de nós aqui, estamos aqui porque nós amamos uns aos outros e nós devemos dar oportunidade a todos. Lembro-me dos tempos que vivi em Pernambuco, que nós íamos nos canaviais e víamos muitas mulheres que não tinham estudo, mas Deus usava tremendamente. Nós víamos coisas sobrenaturais acontecendo no meio daquele povo, que é muito difícil nós não ficarmos impactados com aquilo que Deus faz no meio do seu povo. Amém, irmãos? E Deus, Ele vai continuar fazendo no meio da IPAD Missão também. Irmãos, a palavra que nós lemos esta noite está escrito no segundo livro dos Reis, que vai estar narrando os comportamentos dos reis bons e os reis maus que existiram sobre Israel e sobre Judá. A palavra que lemos esta noite vai estar falando que Deus, Ele traz interferência
em crises. Ele entra em situações de crises em nossa vida. E a segunda situação que nós estaremos vendo é que Deus, Ele traz respostas no meio de desertos da vida. Deus, Ele ainda continua falando com seu povo, amém, irmãos? Glória a Deus. O texto, ele vai estar falando sobre o momento que Jorão, ele assume o trono de Israel. Jorão, que era filho de Acabe com Jezabel. E eu quero dizer para os irmãos que assim, quando nós estamos lendo o livro dos reis, nós precisamos nos atentar que aqui já tinha havido a separação entre o reino do norte e o reino do sul. O reino de Israel era o reino do norte, que tinha como capital Samaria, e o reino do sul tinha como capital Jerusalém. 10 tribos foram para o reino do norte e 2 tribos foram para o reino do sul, depois da morte de Salomão. Então houve-se a divisão e agora está perpetuando o reino do norte e o reino do sul. Então, enquanto Jorão estava recebendo o trono por herança dos seus pais, existia o rei de Judá, que era Josafá, ou Jeosafá, em algumas traduções. Amém, irmãos? Vemos também que Josafá, ele vai estar reinando em Judá, e há uma diferença entre Josafá e Jorão. Qual era a diferença? Era que Josafá era um rei temente a Deus. Josafá estava no reino do sul e ele era um rei que buscava a Deus, que tinha tirado todos os altares de Baal para que o Senhor dos exércitos pudesse estar reinando sobre Judá. Mas, ao contrário, Jorão era um rei que era idólatra, que não temia a Deus, tinha andado seguindo seus pais, Acabe e Jezabel, que tanto transtornou o povo de Israel, levando o povo a adorar postes ídolos, a Baal. Era um rei que não tinha temor nenhum de Deus. A gente vai ver que a história que nós estamos lendo, quando Jezabel e Acabe saem de cena, os moabitas eram aqueles que pagavam tributo para o reino de Israel. E quando acontece a morte de Acabe mais Jezabel, os moabitas agora se levantam e dizem que não estará mais pagando tributo ao reino de Israel. Vai dizer para Jorão que agora não levará mais tributos para ele. E, diferentemente, eles vão agora levantar o seu exército para que possa marchar perante a Israel, para que possa agora dominar o reino, além de não querer mais pagar os tributos, eles agora estão indo para dominar a Israel. O rei Jorão agora se desespera e manda agora visitar o seu povo
visitar o seu povo, para que possa ver quantos soldados valentes estão ali, para poder estar protegendo a Israel. E ele manda agora fazer uma visita. E quando ele vai e olha a quantidade de homens apostos para que possa entrar na peleja, ele vê que não tem condições de entrar na batalha com os moabitas. E ele vai utilizar de estratégia. Ele vai pedir o reino do sul que se adentre nesta peleja também. Vai mandar uma mensagem para Josafá. Josafá agora, que não tem nada a ver. Então nós olhamos agora que 3 reinos se levantou contra os moabitas para que pudesse estar o vencendo. Vamos ver aqui que eles agora se reúnem e vão ao encontro dos moabitas, e para isso tem que passar pelo deserto. A história que nós lemos esta noite vai estar narrando o que se sucedeu nesta caminhada. Quando eles estão indo para a peleja contra os moabitas, os 3 reis, a palavra de Deus vai estar narrando que eles agora começam a ficar perdidos no deserto. Eles começam agora a andar em voltas no deserto. E se passa agora 3 dias andando e sem saber para onde estão indo. Perdidos no deserto. E vamos ver que Jorão, ele vai levantar a voz e vai dizer: Deus nos trouxe aqui neste lugar para que nós pudéssemos estar morrendo nesse deserto. Aleluia. Algo a gente vai ver muito interessante é que eles começam a se desesperar pela situação que está ocorrendo. E na hora do desespero, Jorão vai estar tomando uma atitude, de culpar a Deus por aquela situação que está acontecendo. Mas o texto que nós estamos lendo vai estar falando que enquanto Jorão estava culpando a Deus pela situação que estava ocorrendo, Josafá vai dizer: eu preciso ouvir a voz de Deus. Jorão está remoendo, está reclamando, está murmurando, está buscando o culpado. Josafá está dizendo: nós dessa crise, a gente vai ver aqui 2 posturas, porque todos estavam na mesma situação. A postura daqueles que temem a Deus, que é Josafá, e a postura daquele que não teme, não tem temor, não conhece, não busca conhecer ao Senhor. 2 posturas diferentes. Por quê? Porque quem teme a Deus, repita comigo, quem teme a Deus, quer ouvi-lo. Glória a Deus. Saia com essa palavra no seu coração. Quem teme a Deus, ele quer ouvir a voz de Deus. Mas quem não teme a Deus, ele quer buscar um culpado. E muitas das vezes ele diz que a culpa da situação que ele está se encontrando é culpa de Deus. Aleluia.
Cadê os cristãos que temem a Deus essa noite? Iremos ver algumas lições diante dessa história. E a primeira lição que nós vemos é: Deus não é culpado pelos nossos erros. A culpa, ela não é de Deus. A situação que Jorão, Josafá e os edomitas estão ali se encontrando não tem nada a ver com Deus. Glória a Deus. Por que nós precisamos entender isso? Porque nós temos independência nas nossas decisões. Tomamos decisões independente do favor de Deus, e isso virá as consequências das nossas decisões. E nós precisamos arcar com as decisões que nós estamos tomando. E não tem nada a ver com Deus. Por quê? Porque tomamos decisões independente daquilo que Deus requer para a nossa vida. E se nós somos livres para escolher o caminho que nós queremos, nós também somos escravos da consequência. A gente vai ver que Jorão, que era um homem que não temia a Deus, um homem que trouxe a idolatria para Israel, que permaneceu buscando aos deuses dos seus pais e não converteu o seu coração, agora se encontra, agora perdido no deserto, e agora ele quer culpar a Deus pelas suas decisões, aleluia. E muitas das vezes, quando nós tomamos decisões dos nossos próprios sentimentos, algumas situações ocorrem na nossa vida, e muitas das vezes as tragédias, e a gente, na hora de entrar na crise, nós queremos culpar a Deus. Isso é a mão de Deus. E nós precisamos repensar nas nossas atitudes. Por quê, pastor? Porque no Éden foi da mesma coisa. Quando Deus agora chama Adão, Adão vai chegar e dizer: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. O que é que ela está dizendo? A culpa foi sua. Se o Senhor não me desse esta mulher, nada disso teria acontecido. Ele está colocando a culpa em Deus pela decisão que ele tomou. E quando Deus vai na mulher, a mulher vai dizer: a serpente me enganou. Se nós formos olhar para dentro desse contexto, a gente nunca vai ser culpado de nada enquanto tiver um culpado para nós apontarmos. Nós precisamos ser prudentes nas nossas decisões. Amém, irmãos? Amém. Algumas coisas nós vemos nessa situação. O que, pastor? É que quando nós procuramos um culpado, isso simboliza que não houve arrependimento em nosso coração. Porque quando nós estamos arrependidos, irmão, eu lembro quando Deus, Ele se encontrou com a minha pessoa no meio da Amazônia. Uma semana, Deus se revelando para mim e me mostrava o meu pecado. Me mostrava as nojeiras que eu fiz, os livramentos que Ele me deu, e o que eu tinha feito com a minha família. A única coisa que eu queria era sair dali e pedir perdão à missionária Érica. Irmãos, parecia, eu passava 21 dias dentro da Amazônia, parecia que eu passei 10 anos ali dentro. Eu não via a hora de chegar a folga para eu poder sair dali, para poder pedir perdão àqueles que eu machuquei. À
não, eu fiz isso porque ela fez isso. Eu fiz isso porque ela fez aquilo. Se não fosse assim, eu não teria feito. Negativo, quando nós olhamos para as nossas transgressões e encontramos com Cristo, a primeira coisa é não buscar o culpado. É nós entrarmos na presença de Deus. Senhor, eu pequei, me perdoa pelas minhas transgressões. Eu quero ir buscar cada um daqueles, Senhor, que eu transgredir a Tua palavra, para que eu possa me redimir diante do Senhor. Quando nós estamos buscando o culpado, é porque dentro do nosso coração ainda não houve o arrependimento. A mudança, ela precisa vir de nós. Isso tudo que está acontecendo naquela situação era porque Jorão não se colocou na presença de Deus. Ele estava indo com a sua idolatria, com a sua pecaminosidade, para estar indo para a peleja. E por causa disso, ele agora está perdido no meio do deserto. Porque uma coisa é nós entrarmos no deserto com Deus, outra coisa é nós entrarmos no deserto sem Ele. A gente fica rodando e não sai do lugar. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 39, vai dizer: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? São as nossas transgressões que nos levam a entrar em crises e tragédias que nós não queremos. Quem está entendendo, dá glória a Deus. No verso 5, 21, vai dizer: convertemos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Mudar de direção, não buscar culpado. Quem precisa mudar sou eu. Por isso que Jeremias, no capítulo 18, vai estar falando sobre a olaria de Jeová. E ele vai ver aquele homem pegando o barro. E quando ele estava olhando, o barro agora, o vaso agora se quebrou. A palavra de Deus não vai dizer que foi o oleiro que quebrou o vaso, mas foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Aleluia. Somos nós que nos quebrantamos diante do oleiro, para que o oleiro comece a nos dar forma. Deus nos chamou para nos dar forma. A transformação tem que vir dentro de nós. Ou seja, não é Deus que cria problema para a nossa vida. É Deus no negócio, é nada, é você que não quer ouvir e botar em prática aquilo que Deus está falando. Você está se levando para isso, mas Deus está dizendo: eu tenho direção, eu tenho conserto, sai disso, porque senão vai te levar para a crise. Não culpe a Deus. Amém? Nós iremos ver a segunda situação nesse texto. É que quem é fiel, quem é convertido, quem nasceu de novo, ele quer ouvir a voz de Deus. Ele quer ouvir. Ele pode estar na situação que for, mas ele quer ouvir a voz de Deus. Duas coisas nós vimos que o fiel, ele faz na situação de crise. Quem quer saber da glória a Deus? Ele fala pouco e ouve muito. Meu Deus! É chegando, colocando o joelho, se apresentando ao Senhor. Deus, o Senhor sabe como é que está lá em casa. O Senhor sabe como é que está na minha mente, no meu coração, na minha vida. Fala comigo, Senhor.
Fala comigo, Pai. Eu preciso sair desta crise. Enquanto Jorão está murmurando, querendo buscar um culpado e culpando a Deus, Josafá está dizendo: nós precisamos ouvir a voz do Eterno nessa situação. Vamos pedir orientação a Ele, vamos falar com Ele, e nós não faremos nada sem Ele antes nos falar. Hoje está comum, porque as pessoas hoje querem viver o natural dentro do sobrenatural. Eu olho antes porque as coisas funcionavam dentro do contexto da igreja de uma forma melhor, e hoje a gente não vê. A gente vê hoje muitas igrejas promiscuidade. Por quê? Porque o espiritual saiu. Eu lembro-me de quando um jovem ia namorar. Vamos orar para ver se é de Deus. Orava ali 1 ano, 2 anos, Deus controlando a carne. Para que o quê? Para que pudesse ali receber uma voz do Eterno, para que o Senhor fale: olha, coloquei, para que pudesse estar os dois juntos para uma missão. E a coisa fluía. Hoje nós vemos, ninguém quer orar mais para poder estar confirmando com Deus, porque não precisa disso, e isso era antigamente. E Deus mudou, foi? A gente serve um Deus de barro que fica lá na frente, lá, e não fala, não ouve, não anda, não caminha, negativo. Nós servimos a um Deus vivo que ainda continua falando em nosso meio. Ele confirma, Ele fala, Ele mostra. Deus continua ainda falando no meio do seu povo. Somos nós que mudamos, não foi Deus que mudou. Ele vai dizer: olha, não existe algum profeta de Deus. Não existe um profeta de Deus. Para que nós possamos consultá-lo, Josafá vai dizer: olha, Jorão não é os seus profetas. Eu lembro-me que antes de Jorão, Acabe e Jezabel tinham um monte sentado na mesa. Foi esses que Elias foi lá para poder confrontar e mostrar o Deus de Israel verdadeiro. Que eram profetas que sentavam para poder receber banquetes, mas eram profetas de engano. Josafá vai dizer: não tem nenhum profeta de Deus para que nós possamos consultá-lo. A palavra de Deus vai estar falando que nós conhecemos os profetas pelos seus frutos. Nós precisamos ver a caminhada daquelas pessoas que estão entregando algo para a nossa vida. Porque é isso que vai dizer se a palavra que está saindo da boca daquele homem ou daquela mulher provém de Deus. Deus está dizendo: não basta ser profeta, tem que ser profeta de Deus para nós recebermos algo. Senão a palavra continua sendo vã para nós. É preciso parar para poder ouvir a voz de Deus. A gente vai ouvir o Senhor chamando Samuel. Olha, Samuca. Uma primeira vez ele levanta, vai Eli. Segunda vez levanta, vai Eli. Na terceira vai e diz assim: olha, quando te chamar, diga: olha, o teu servo te ouve. Aleluias. Eu quero dizer para você que essa noite aqui, Deus ele falou através do louvor. Eu quero dizer que essa noite aqui, Deus falou através das oportunidades.
Eu quero dizer que essa noite aqui Deus está falando através da sua palavra. E quero dizer para você também que até você dormindo, Deus fala com você através de sonho. Mas que Ele fala, Ele fala. Deus não vai parar de falar com a sua igreja. E a gente vai ver que a diferença é: você está pronto para ouvir? Essa é a questão, irmãos. Se nós estamos prontos para ouvir. Porque às vezes nós ouvimos aquilo que a gente não quer. E é isso que atrapalha, isso vai nos levar para crises existenciais em nossa vida. Fique firme, acredite, creia, busque a Deus e espere a sua resposta. Eu quero dizer para você que nós estaremos vencendo todas as crises que nós estaremos encontrando na nossa caminhada. E elas vêm, irmãos. Elas vêm. Vamos ver que antes de nós buscarmos ao Senhor, nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Primeiro, não culpar ninguém, mas deixar Deus trabalhar através da sua vida. Se queremos ouvir a voz de Deus, o que é necessário? Você já reparou, irmãos, que quando nós olhamos, a gente tem algum jargão dentro da igreja que diz: eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Mas você já reparou que nós aprendemos que Deus ele está acima do terceiro céu. Ele está muito alto de nós. Mas a única forma de nós nos encontrarmos com o Salvador é descendo. A única forma de nós nos apresentarmos e ouvirmos e manter o contato com Deus é descendo. Quanto mais nós descemos, eu não sei quem foi que falou aqui no culto. Quanto mais nós descermos, mais o Senhor ele se aproxima de nós. Quanto mais curvarmos a nossa cabeça, mais o Senhor se aproxima de nós. Quanto mais nos dependemos dele, o Senhor ele se aproxima de nós. Quanto mais nós dependemos dele, o Senhor estará perto de nós. É descendo. Eu vejo dentro desse contexto que nós precisamos entender que nós não temos o controle de todas as coisas. Não adianta, irmão, nós não temos. Existiu uma calamidade. A pandemia veio do Covid. Muitos tinham dinheiro na sua conta, pulmões artificiais, a ciência do seu lado, mas eles não conseguiram controlar as coisas. A nossa vida, irmãos, ela é desta forma. Nós não temos o controle de todas as coisas. E é por isso que nós precisamos que Deus esteja mais perto. E como é que Deus ele está perto? É quando nós descemos. Nós precisamos entender que lá fora, Jorão, ele está indo para as crises, mas ele não sabe como lidar. Mas quando nós estamos aqui, nós temos o sol da justiça que clareia o nosso caminho e nos mostra onde nós estamos
pisando, para nós chegarmos no destino que nós estamos buscando diante da sua presença. Porque lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho vai ser a sua palavra. O sol da justiça, ele estará cada dia sobre a vida da amada igreja. Tem crise, mas tem orientação. Quanto mais nós descermos, mais o Senhor estará perto de nós para nos instruirmos na presença dEle. O que a gente vai ver, e precisamos entender, que Deus, Ele não se curva para reis. Deus, Ele não se curva para reis. Quem são os reis? São aqueles que querem fazer da sua vida e reinar sobre ela e achar que Deus tem que fazer a sua vontade. Nós precisamos do senhorio de Cristo. Nós precisamos da orientação de Cristo. Deus, Ele não se curva a nenhum rei e nenhum poderoso sobre a terra, porque Ele está acima de tudo e de todos dessa face dessa terra, irmãos. Você não pode dizer que é Senhor da sua vida e esperar a direção de Deus. Você tem que descer na presença dEle e dizer: Senhor, eis-me aqui. A gente vai ver algo. Quando Jorão se apresenta lá a Eliseu, Eliseu vai olhar para ele e vai dizer: olha, eu só estou recebendo vocês aqui por causa de Josafá, porque por você mesmo eu nem iria te receber. Você que vai procurar os profetas do seu pai e da sua mãe, porque você não tem temor a Deus. Você acha que Deus é como o seu exército, que fica sob a sua autoridade? Você já não precisa aprender que tem que descer sobre o reinado de Deus, para que Deus possa te livrar da mão dos moabitas. É descendo que nós conquistamos a atenção de Deus. É descendo que nós conquistamos a vitória de Deus. É descendo que nós conquistamos o processo da caminhada com Deus. A gente vai ver que Naamã estava acostumado. Quando chegava, as pessoas o ovacionavam, era o centro das atenções. Mas ele foi na porta de Eliseu, levando banquetes, tapetes, ouro, prata, e foi ao encontro de Eliseu. Quando chega na porta de Eliseu, Eliseu manda um recado pelo seu servo e diz: olha, diz para ele aí que é para ele descer no Rio Jordão lá 7 vezes. Naamã pensou que ia chegar e Eliseu ia se prostrar para ele e dizer: pronto, o seu servo está aqui para poder fazer o que você quer. Ele ainda não tinha o conhecimento de Deus. Eliseu nem recebe a Naamã. A gente vai ver que Naamã, ele vai agora para o Rio Jordão. Não queria ir, mas obedeceu. Você não vai ver na palavra de Deus em nenhum momento que a água do Rio Jordão curou alguém, que aquela água transformou a vida de ninguém. Mas você vai ver que quando Deus falou através de Eliseu: olha, diga a ele que é para descer 7 vezes naquele Rio Jordão. Se ele descer, ele vai ser curado, aleluia. Eu quero dizer para você que a água do Rio Jordão é uma água como qualquer outra
que a gente usa em casa, mas se Deus mandou descer, a água que Deus manda cura até lepra. É melhor obedecer do que sacrificar. O meu reinado cai por terra diante da presença do rei. Senhor, eis-me aqui, quem manda é o Senhor. Desce no Rio Jordão, tô indo, Senhor. Eu quero dizer para você que Deus é aquele que tem controle na lepra, na doença, na enfermidade, nas crises. Deus é aquele que tem controle de todas as coisas, e Ele ainda está controlando a nossa vida. Se coloca na presença de Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Nós só precisamos da voz dEle. A gente vai ver que Deus, Ele vai honrar os servos. Deus, Ele vai honrar os amigos. Deus, Ele vai honrar os filhos. Mas eu nunca vi Deus honrando quem é rei da sua própria vida. Mas os servos, Deus, Ele honra. Tem servo aqui esta noite. Continua descendo na presença de Deus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Vale a pena. Eu quero dizer para você que a presença de um crente no ambiente muda tudo. Às vezes assim, pastor, a família lá está complicada. Era para estar muito pior, só não está porque você está lá. Você é o sal da terra e a luz desse mundo. Queira ou não queira, você está conservando e você está clareando o caminho de muitas pessoas que eram para estar nas trevas. É você, aleluia, que Deus vai utilizar para fazer a diferença. Eliseu vai olhar para Jorão: olha, eu só vou buscar ao Senhor por causa de Josafá, porque Josafá é um homem temente a Deus. Josafá é um homem que se coloca na presença de Deus. Diante de ele ficar rodando em meio da crise, ele veio aqui para buscar a presença de Deus, porque ele conhece que Deus, ele ouve a oração dos seus filhos. Nós olhamos que e diz: olha, nós vamos estar passando o tempo aqui com você, Abraão. Abraão prepara a comida, prepara a dormida. E quando chega no amanhã, agora Abraão está saindo com aqueles 3 homens. E era comum com que o dono da casa levasse até o final do território das suas terras. E ele caminhando, ele vai saber que agora Sodoma e Gomorra seria destruída. E ele começa a perguntar a Deus: Senhor, se tiver 50 justos lá, você vai destruir a terra? E ele vai dizer: não, Abraão, se o Senhor me permitir, se tiver 40, você vai destruir a terra? Não, Abraão, se tiver 20 justos, você vai destruir a terra? Não vou não, Abraão. Não fica chateado não, Senhor, com esse teu servo, com esse teu amigo, com esse teu filho. Se tiver 10, você vai destruir a terra? Não destruirei a terra se houver algum justo naquele lugar.
Deus está dizendo que o lugar já era para estar todo destruído, mas a sua presença, a presença do justo, Deus, ele olha de lá e diz: eu não... A palavra de Deus vai dizer que a oração de um justo, ele pode muito em seus efeitos. A sua oração de servo, a sua oração de amigo, a sua oração de filho, sendo quebrantado na presença de Deus, está fazendo com que Deus se aproxime e está usando a minha boca dizendo: não destruirei. Deus é fiel. Deus não vai destruir. Nós iremos ver que Abraão, ele apela. Meu Deus, o horário já foi. Para a justiça de Deus. Vamos ver, para nós encerrarmos por causa do horário, irmão, em nome de Jesus. Que o louvor, ele vai atrair a presença de Deus. Nós iremos ver que o louvor, irmãos, não é só tocar. A melodia, ela é bonita, mas o louvor é diferente de música. O louvor, ele tem que vir da alma. E a única forma de nós louvarmos a Deus, vindo de dentro para fora, é quando nós entendemos a cada dia o trabalhar de Deus em nossa vida. Quando nós olhamos a salvação que nós não poderíamos, e a gente olha assim e fala: meu Deus, eu era para estar no inferno, mas eu vou louvar a Deus pela minha salvação. É quando nós olhamos para dentro do nosso casamento, que era para ser um casamento falido, e eu olho e digo: Senhor, o Senhor trabalhou no meu casamento, e é por isso que eu vou louvar a Deus. Quando eu olho que eu não tinha capacidade para poder passar na escola ou na faculdade, e eu olho, eu vejo a mão de Deus, e eu passei, eu olho: Senhor, eu vou louvar a Deus, porque o Senhor me capacitou a passar, Senhor, na faculdade, a passar na escola, a passar por essa prova, Senhor. É quando eu olho a minha família e digo: só o Senhor aqui tem nos ajudado para que essa família não viesse ser destruída. E eu venho aqui dizer: ah, Senhor, eu estou aqui porque eu vejo a tua mão trabalhando em minha família, pois era para ser destruída, e eu quero louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito em minha família. Não é só música, é nós louvarmos a Deus com toda a intensidade da alma. Nós iremos ver que Ele vai mandar chamar o tangedor. Existiam os músicos, que eles estavam no templo dia após dias, para que pudessem estar cantando. Os levitas, existia música dentro do templo. O tangedor, ele era aquele que, através dos seus instrumentos, ele obtinha, através da música, um âmbito espiritual, para que Deus pudesse se sentir à vontade para se apresentar no meio da sua congregação. E Eliseu vai mandar chamar o tangedor. Eu quero dizer para você que nós colocamos o louvor dentro desta igreja, não é para passar o horário.
O louvor dentro desta igreja é para poder preparar todo o ambiente para que Deus possa adentrar neste local, se sentir à vontade pela adoração e começar a operar e a falar no meio da sua igreja. É através do louvor, irmãos. A gente vai ver que o louvor, ele é tão importante, que quando Deus agora vai abrir o Jordão, a gente vai ver que os levitas, os sacerdotes estão levando a presença dele, mas ele vai dizer aos músicos: olha, vai na frente aí, tocando, louvando a meu nome, porque é assim que eu vou abrir o Jordão, para que o povo possa passar. O louvor, ele tem a sua finalidade dentro desta casa. Você precisa louvar a Ele com intensidade. Você precisa louvar a Ele por aquilo que Ele tem feito em sua vida. A crise chegou. Você não é chorão para ficar murmurando. Você é Josafá. Tem Josafá aqui esta noite. Se coloca de pé, igreja, e adora o Senhor.